Eu sou a paz do Cristo. O amor de Jesus vibra em meu coração. Eu sou a luz do Cristo. O amor de Jesus vibra em meu coração. Eu sou a felicidade do Cristo. O amor de Jesus vibra em meu coração. Eu sou a plenitude do Cristo. O amor de Jesus vibra em meu coração. Eu sou a ternura do Cristo. O amor de Jesus vibra em meu coração. Eu sou a humildade do Cristo. O amor de Jesus vibra em meu coração. Eu sou a coragem do Cristo. O amor de Jesus vibra em meu coração. Eu sou a força do Cristo. O amor de Jesus vibra em meu coração. Eu sou a verdade do Cristo. O amor de Jesus vibra em meu coração. Eu sou um com Cristo. O amor de Jesus vibra em meu coração. Pássaros livres, os meus, são cantos que o coração desata em arrebatamentos ricos de emoção. As minhas são canções que a ternura liberta das entranhas da alma e atira no rumo dos ventos viajeiros para que vençam as distâncias. Tenho a sensibilidade aguçada pelo amor e libero a música doce da esperança que jaz na janela da minha pequenez. Espalho pelo ar as notas do pentagrama que a vida entoa no profundo do meu ser. Buscando meu rei, meu Senhor, modulo meu verbo e chamo e canto e suplico. Pássaros livres, eles voam ganhando espaço na direção do infinito e se vestem de luz. Durante as pesadas monções e no período das secas, os meus pássaros da mesma forma cantam em liberdade, enriquecendo a paisagem de som e emoldurando-a de beleza. Os meus cantos são poemas vivos de amor, que se libertam da gaiola estreita da emoção onde nascem e vencem a amplidão, como pássaros da felicidade. Aceita, meu Senhor, as minhas melodias e faze que elas sejam sempre os pássaros livres portadores de paz e anunciadores da primavera perene para todos os infelizes do mundo. Assim cantarei, e os meus serão poemas e canções imortais. Olá pessoal, boa noite, sejam todos e todas muito bem-vindas ao Ponto Espiritualidade mais uma vez. E hoje nós temos aqui dois convidados muito queridos, muito especiais, que estiveram aqui no Ponto Espiritualidade anteriormente. O professor Marcos Queiroz, inclusive, já veio umas 3 vezes, acho que é a quarta. Eu vou colocá-los na tela agora. Oscar Barreto, seja muito bem-vindo, querido. Muito obrigado, Adriano, pelo convite. Muito obrigado por estar com você de novo aqui. E o querido professor Marcos Queiroz. Coisa boa também. Saudações, Adriano. Saudações a todos os internautas aqui que visitam muito o Ponto de Espiritualidade.
Boa noite a todos. Vocês vão ter um dia muito especial hoje aqui. Obrigado, Adriano, por aceitar essa proposta nossa dessa live com meu primo, né, que é o Oscar, que Sim, nós somos primos. além de tudo, né? Pois é, hoje nós estamos aqui para aprender. É um tema que eu entendo quase nada, é um tema não é da minha área, e sempre que vem convidados que trazem saberes que não fazem parte do meu dia a dia, é que minha antena fica mais antenada ainda, porque eu sou um curioso nato, eu gosto muito de aprender. Eu me lembro que uma vez eu falei com o Marcos Queiroz sobre um padrinho postiço meu, esposo da minha madrinha, que desencarnou tem pouco tempo lá em Recife, Everaldo Gadelha. Eu nunca esqueci, olha, eu tive lá com 9 anos, 9 anos. E ele saiu comigo por Recife e me mostrou assim a maioria dos edifícios e disse: meu sobrinho, eu não consigo conceber esses caixotes onde as pessoas moram. Ele, como professor de arquitetura, alguém que amava realmente a área. E, enfim, quando eu vejo o trabalho de vocês, eu vejo no Instagram, fico encantado assim. Então, é um prazer realmente muito grande recebê-los. E sem muitas delongas, só cumprimentando as pessoas que já deixaram um recado aqui, Antônia, Carlinha, mande notícias, viu, minha flor? Vanessa me falou aí, você já está em recuperação. Sandra, Carol, Sérgio Mete, Ana Nascimento, Darcy, e quem está chegando agora aqui na transmissão, passo a palavra para vocês. O ponto de espiritualidade é de todos nós, estamos aqui para mais uma noite de aprendizado. Pronto, antes de vou passar a palavra para Marcos, explicar que a gente pensou, de uma certa forma, que realmente é um tema, muitas vezes, que as pessoas não conhecem, né? Não é culpa, a gente quer mais que se divulgue isso, que mais pessoas façam uso de algo tão importante. E a gente pensou, Marco é um grande especialista na parte de radiestesia, geometria sagrada, e ele vai falar um pouco sobre esse tema. Depois eu entro com a parte da bioarquitetura, como deve se usar, saber usar essas técnicas, esse saber nos projetos arquitetônicos. Então, vou passar a palavra para Marcos, que é o nosso grande mestre. Maravilha. Vou projetar o slide, então, aqui. É contigo, Marcos. Bondade sua, meu caro primo. Só podia ser primo para poder fazer esses elogios assim, né? Do coração. Você sabe. Não é não. Inclusive, um dia desse, eu ainda vou assim, vou lhe cobrar assim, Marco, por favor, dá um curso de radiestesia para nós. Faremos isso. Então, pessoal, esse aí, né, como o Oscar já disse, é um tema do coração da gente, é um tema que já estudamos há bastante tempo. Desde a época da faculdade nós já conversávamos muito sobre esse assunto, né? E já fizemos até algumas trocas, algumas participações juntos aí em algumas lives e tal, mas sempre a gente está querendo de novo se unir nesse algo que nós temos em comum, né? De trazer para vocês, compartilhar com vocês um pouco da parte teórica que eu posso trazer de alguma forma e também da parte prática de Oscar, né? Acho que é um casamento perfeito. Eu lembro que desde a época de estudante eu já me inquietava com uma série de coisas que eu estudava e pensava assim, poxa, se eu começar a divulgar essas coisas que muitos arquitetos acham que é pseudociência, né? Eu realmente ainda como estudante não vai ter repercussão e tal. Aí comecei, assim, logo depois que me formei, participei logo de um congresso holístico, né, que foi aqui em Salvador, e trouxe um tema arquitetura biocósmica, que abordava tudo isso, um termo até que eu achei no livro sobre a energia biocósmica das pirâmides, e acabei achando esse termo interessante, e pegou, e realmente é uma forma de tentar reunir esses assuntos que nós vamos falar aqui para vocês todos, né? Nós não usamos mais esse termo, né? Mas a bioarquitetura já engloba tudo isso, e vocês vão ver ao longo desse trabalho aqui que vamos fazer de maneira, digamos, ainda superficial e sintética,
mas para poder dar tempo de vocês fazerem alguns questionamentos, mas nós prometemos futuramente fazer algo mais desenvolvido, mais detalhado, talvez de cada um desses pontos separadamente, para que tenha condições de a gente aprofundar mais, ok? Eu começo com essa frase que é do nosso pai da arquitetura moderna, o Le Corbusier. Ele não é o pai da arquitetura, que é Vitrúvio, ele é o pai da arquitetura moderna. E ele traz isso, né, mesmo sem ter uma visão tão esotérica assim, ele fala, quando uma obra está no ápice da intensidade de proporções, de qualidade de execução, produz-se um fenômeno espacial indizível. O conjunto começa a irradiar fisicamente. É algo que pertence ao domínio do inefável. Repare que isso aí, com a sensibilidade artística que o arquiteto tem, que é artista também, é compreensível que se perceba essa sensibilidade, essa energia, né? esse algo inefável que irradia numa obra que feita com muito amor, com coração, com muita avaliação, tanto também mental e tal, mas também com sentimento, né? Com digamos, a humildade de saber como que está sendo feito isso dentro de um terreno e num planeta, numa realidade que existe uma natureza em volta, não é só o ser humano, né? O ser humano vai habitar ali, mas ele está coabitando com outros seres, né, que são transeuntes, que são mais fixos, são errantes, mas temos ali um grande ambiente a pensar. Então, quando você tem esse tipo de preocupação, esse tipo de pensamento, é óbvio que vai existir essa irradiação mesmo, né? Física e também em outros níveis, né? De algo que é inefável e indiscutível, né? Bom, eu vejo aqui, para colocar para vocês, trago aqui esses 2 livros, que talvez tenham sido os primeiros que me tocaram em relação a essa temática, né? Eu acho que está havendo até uma reverberação aí, Adriano. É isso que eu ia falar agora. Tem algum dos microfones aí que está dando um retorno. Então, vou fazer o seguinte, ó, para facilitar, eu vou fechar o meu microfone aqui, vou fechar o de Oscar, e aí quando nós formos fazer alguma interferência, alguma inserção, a gente reabre. Certo. Porque se precisar, eu boto o fone também. Pronto. Então, esses 2 livros, na verdade, o primeiro aqui, o da direita, que é Casas que Matam, foi o livro que eu primeiro tive acesso e que me assustou muito. Repare que o próprio nome já é um nome muito bombástico, né? Assustador. E realmente ele fala de uma coisa importante que é o relato de um estudioso, né, que antes ele era auditor de construções que provocaram a morte de algumas pessoas, e ele tentava descobrir, como quase uma investigação de detetive, ele tentava descobrir o que é que causou a morte da pessoa. Quando ele não encontrava de jeito nenhum o motivo, ele ia, de certa maneira, buscar em algumas formas mais sutis de explicação, até que ele chegou à explicação da radiestesia, né? Encontrando várias fontes de radiação, não somente da Terra, mas também dos materiais, né? Da localização, de proximidade de alguma construção, ou então, no fundo do terreno, alguma irradiação que provocava problemas. E não só isso, mas também alguns veios energéticos, que são chamados geomagnéticos da Terra, que ele começou a descobrir a existência deles através dessa pesquisa dele, né? Marcos, só uma parte, por favor. Oi? Aproveitando, só uma parte. Esses veios que você acabou de se referir são aqueles chamados veios d'água? Olha, na verdade, não necessariamente. Inicialmente, existe uma rede magnética, né, que formam quadrículas, né, vamos dizer assim, sobre a Terra toda. Agora, quando você tem um veio d'água, né, um córrego, né, subterrâneo, ele pode potencializar, porque a água é afastada muito da superfície, ela produz essa ionização que aumenta digamos assim, o efeito
negativo de algumas das redes que a gente vai falar daqui a pouco, né? Então, não é necessariamente os veios d'água, mas os veios d'água, eles também são importantes nessa análise, tanto que você está vendo aí em algumas ilustrações, né, pontos onde tem bastante água subterrânea, né? E quando eu fiz essa palestra em Feira de Santana, o pessoal de lá até falou que tem uma zona de Feira de Santana que tem bastante água subterrânea e muitas pessoas que são sensíveis sentem assim um mal-estar em alguns locais, tal. Tem médicos que até aconselham a pessoa a fazer uma viagem, tal, para até descobrir se é isso, porque alguns até com um domínio um pouco maior dessas questões até analisam isso antes para ver se vai indicar alguém uma análise desse tipo para ver o que é que pode fazer como barreira, né, para locais como esse, né? Como até alguns relatos também de lençóis que tem bastante água subterrânea, né? Que assim, quando ela está na superfície, né, a gente sabe que a água ela absorve as energias negativas e de certa maneira ela é até benéfica para fazer com uma limpeza, uma purificação, mas quando ela está num ponto muito profundo, geralmente a 40 metros, a 30 metros de profundidade, ela cria determinadas, digamos, linhas magnéticas que vão se afastando, então ela provoca ionização na qualquer célula viva que está nesse ponto, e muitas vezes a gente até pensa assim, se eu morar então num andar muito alto, lá para assim, 11º andar, eu vou estar livre disso, mas não, porque na verdade, em alguns casos, até os andares mais altos, eles sofrem mais porque o afastamento dessas linhas magnéticas é ainda maior, provocando uma ionização ainda mais poderosa, né? Então, assim, é importante a gente conhecer essas informações e tal, até para poder entender algumas questões, algumas coisas que são até consideradas pseudociências, como eu disse, mas hoje em dia, como já está existindo uma nova leva de cientistas, que são os chamados cientistas pós-materialistas, que estão investigando antes de poder dizer se uma coisa é verdadeira ou não, e não negando logo de imediato. Então, isso, felizmente, está permitindo que algumas dessas informações passem a sair da alcunha de pseudociência para se tornar algo mais aceitável e conhecido, né? O livro do lado esquerdo mesmo, ele é um livro bem técnico, tem até detalhamentos, e ele, com o nome de arquitetura biológica, ele trata dessas questões todas, né? Aqui nós vemos uma ilustração do livro Casas que Matam, que mostra um mapeamento que foi feito em Paris, mostrando a composição do solo de cada região dessa aqui, porque eles fizeram uma investigação, né? O próprio Roger de la Forest, que eu disse que era um auditor, ele teve que fazer uma investigação da composição mineral do solo, porque ele percebeu que alguns minerais eles potencializavam essas energias, alguns eram irradiadores dessas energias telúricas, que podiam provocar problemas até de câncer, problemas de enxaqueca. Então, algumas casas recebiam até o nome da doença no registro dele lá, né? Casa de câncer, casa de leucemia, casa de dor de cabeça, casa... Então, veja que coisa absurda era, porque a gente pensa, não, mas isso aí parece que é até ficção científica, mas não. Isso foi analisado profundamente. Alguns cientistas começaram a perceber que quartos fechados, ambientes que eram construídos sobre zonas muito confinadas, geram também ionização, né? Tem até um célebre caso que o Roger de la Forest fala de um cemitério que foi construído, que foi colocado sobre uma plataforma de um rio que foi coberto, depois fechado de um lado, fechado do outro, um rio que já tinha secado, né? E aí fecharam completamente, colocando uma fundação, colocando uma laje, né, sobre o leito do rio e fechando de um lado, fechando do outro. Então ficou uma zona confinada embaixo. Então todo mundo que ia trabalhar lá, os coveiros que iam trabalhar nesse cemitério, morriam depois de uns 2 anos e ninguém queria mais trabalhar lá por conta disso. Até que descobriram que o próprio fato de ser uma zona confinada, porque provocava essas energias, e os radiestesistas que descobriram isso, levando lá forquilhas, pêndulos, e só o fato de você abrir essa área já resolvia o problema, porque você deixava circular ali energias, e circular ali o vento, etc., e permitindo que sanasse esses problemas, saneasse as energias, né?
Então, a radiestesia é um dos pontos fundamentais nesse estudo que nós precisamos fazer, né, da bioarquitetura, né, porque a bioarquitetura, muitos até nem entendem muito, né? Quando você pesquisa bioarquitetura na internet, você até encontra obras feitas imitando a natureza, ou o desenho da natureza, ou até alguma coisa feita com material da natureza, ou alguma arquitetura feita por animais, por seres viventes, né, da natureza. Isso a gente até pode englobar no conteúdo da bioarquitetura, porque um dos referenciais mais fortes, vocês vão ver ao longo dessa fala de hoje, é a própria natureza, né, a vida animal, a vida vegetal e até a vida mineral, né, que nós, eu e Oscar, nós consideramos também seres vivos aí, né, uma vida em outro nível, mas também viva, com energias, com fluidez, com grandes importâncias para toda essa análise que nós vamos fazer aqui. Sobre a radiestesia, eu cito esse livro, então eu vou citar muitos livros, porque a gente não vai ter tempo de aprofundar muito cada coisa, mas vocês podem correr atrás dos livros. Esse Radiestesia e Saúde também foi um livro que me mobilizou muito, foi talvez o segundo que eu li depois da Casas que Matam, e esse livro aí traz várias experiências feitas com essas redes que eu falei nesse instante, que são as redes Hartmann, que são essas aqui, e as redes Curie, que são essas aqui em diagonal. As redes Hartmann, elas seguem a orientação norte-sul, né? Leste-oeste aqui, sempre tendo um ponto de cruzamento sendo positivo e outro negativo, distanciados mais ou menos 2,5 metros no sentido leste-oeste e 2 metros no sentido norte-sul. E a rede Curie, que é de 4 metros por 4 metros, ela está em diagonal, e muitas vezes um ponto desse da rede Curie coincide com o da rede Hartmann, o que faz com que aqui seja um ponto ainda mais danoso, né? Então é importante a gente saber da existência disso, a gente mesmo não tendo recursos para verificar isso, a gente entender que por que a gente está de mal-estar em determinado ponto, sentado num sofá, numa espera, até num lugar que a gente não... E a gente... Oi? Não, é isso. Eu ia pedir para você exemplificar os pontos, no caso, rapidamente, para as pessoas entenderem, o choque dos pontos positivo e negativo das duas malhas, entende? Que isso sempre é um pouco confuso. Por exemplo, um ponto positivo... Eu vou aprofundar isso, tem outros slides que falam até sobre isso. Certo? Então, na verdade, o que o Oscar está dizendo é assim, porque você tem um ponto, é como se fosse um xadrez, você tem positivo, negativo, e no outro sentido, positivo, negativo, e se você tiver um ponto negativo coincidindo com outro ponto negativo, você potencializa ainda mais. E o ponto negativo não quer dizer, o termo negativo não quer dizer somente no sentido de ser ruim. Isso é que é importante dizer a vocês, porque a Terra, ela é polarizada positivamente, eu vou mostrar aí daqui a pouco para vocês. A Terra, desculpa, é polarizada negativamente e a ionosfera positivamente, né? Então, quando você tem um ponto negativo, aí você tem uma irradiação da Terra até a ionosfera, por isso que não adianta estar no segundo, terceiro, quarto andar, você vai ter um ponto de energia que flui verticalmente e atinge a pessoa intensamente. Se a pessoa tiver sentada ou dormindo naquele lugar durante muito tempo, e aí é que começa a ficar negativo, porque vai causar uma superexposição, uma super atuação dessa energia sobre uma célula ou sobre as células humanas, e pode vir a provocar um dano que, a depender da coloração dessa, porque falta dizer esse detalhe, cada ponto tem cor, e a depender da cor, a frequência vibratória pode atingir mais para dentro do nosso organismo ou mais para fora. Então, pode atingir algo superficial, como um câncer de pele, ou atingir um órgão interno da pessoa. Então, aqui está mostrando até, por exemplo, né, nesse cantinho de cá, um veio d'água e um ponto, né, que é esse ponto B aqui, que como eu disse, né, quando acontece um ponto negativo e passa um veio d'água, intensifica ainda mais, né? Mas eu trouxe essa ilustração aqui para falar também de uma coisa que se chama... eu vou voltar a falar sobre os veios daqui a pouco, né, mostrando algumas ilustrações, mas aqui, de certa maneira, o livro trata, esse livro Radiestesia e Saúde, por exemplo, de paredes com memórias de energia. Então, você vai para um hospital e tem um determinado tipo de enfermidade, essa enfermidade irradia uma vibração e ela é atingida, ela atinge as paredes,
E as paredes que são atingidas por ela gravam, memorizam essa energia. Por mais que se faça uma limpeza, uma asepsia total aí na área, a pessoa que vai, né, e principalmente para uma sala dessa, e tem uma parede próxima, e encosta nessa parede, dorme perto dessa parede, pode ser que ela receba essa energia e seja acometida desse problema se ela estiver fragilizada, né, com a imunidade dela fragilizada. Existem os autores que falam até a respeito de um determinado agente promovedor, né, e o agente propiciador, quer dizer, você fica com uma propensão a determinada doença e vem um agente que inicia, é o iniciador e o promovedor. Então, se juntam as duas coisas, né, alimentação, né, não muito boa, se a pessoa já está debilitada com algum problema de saúde, né, se a imunidade está baixa e ainda recebe uma carga energética dessa, aí realmente pode eclodir a mesma doença que o outro estava tendo, né? Então, aquilo que eu falei para vocês, né? A Terra tem a carga negativa, a ionosfera, né? Está carregada positivamente, então são ânions e cátions aqui, né? De energia que geram essa polaridade. Então, geralmente nossos pés eles estão polarizados positivamente, nossa cabeça negativamente por indução, né? As árvores também, elas têm a base dela e a raiz positivas e a copa, né? Lá em cima o topo negativo, tanto que quando vai se construir, na hora que se faz o desdobramento da madeira, é importante, né, situar elas em relação o positivo para o norte e para o leste, e o negativo para o sul ou para o oeste, porque aí você faz com que as energias se equilibrem, né, nesse sentido, né, para poder conseguir ter uma maior durabilidade dessa madeira, certo? Isso era feito até pelos japoneses, né, que tinham condições, faziam construções de madeira, não usavam nem parafuso e conseguiam uma durabilidade muito maior. Aqui para mostrar a vocês a ilustração, né, da rede Hartmann, com o positivo e negativo, aqui dentro de uma casa, várias situações acontecendo ao mesmo tempo dentro da casa, né, e o ponto acontecendo em cima da cama, que é o perigo maior, né, aqui também em cima da cama. Então, quando os pontos acontecem em outros locais, não tem problema nenhum, porque a pessoa vai passar, vai receber até uma carga energética, e isso pode até favorecer a pessoa se motivar em alguma atividade e tal, mas ela permanecer muito tempo sobre aquele lugar não é muito interessante, certo? Então, aqui só para mostrar que quando a pessoa recebe uma energia telúrica, né, seja ela negativa ou positiva, ela se equilibra com as ondas cósmicas. E aí a gente tem, quando está ao ar livre, esse equilíbrio vai acontecer sempre. Faltou escrever aqui embaixo ondas telúricas, né? Mas aqui vocês já estão sabendo que esse vermelho aí são as ondas telúricas. Aqui quando a gente tem um concreto, o concreto comum, esse conhecido nosso, a gente cria uma barreira nessas ondas telúricas e acaba não acontecendo esse equilíbrio, recebendo as energias cósmicas e as telúricas. E quando tem a barreira também do concreto em cima, a mesma coisa. Quando tem nos dois, né? Aí a pergunta que se faz, como evitar isso? Como fazer com que essas energias possam atravessar, né, essa barreira de concreto? E a resposta desses livros todos é escolhendo materiais mais naturais. E o que são materiais naturais? Hoje em dia já tem concreto biológico, hoje em dia já tem outros materiais que permitem fazer com que esse equilíbrio aconteça, essa permeabilidade energética possa acontecer melhor, né? E a gente também, eventualmente, ter na casa lugares em que possa ter um telhado sem laje, um teto sem laje, uma varanda. Como é saudável estar numa varanda, e às vezes a gente não entende por quê, porque ali a gente tem um fluxo de energia muito maior. Né? Isso daqui também não quer dizer que a pessoa vai morrer porque está nesse tipo de situação. Né? E depois, da mesma forma, o concreto também diminui um pouco a intensidade da energia telúrica negativa, mas também a gente não pode ficar o tempo inteiro sem essas duas energias atingindo a gente para o equilíbrio energético de cada célula. Por isso, o ideal realmente é que aconteça essa interação cosmotelúrica, no caso, né? Marcos, só uma parte interessante aqui. Você conhece o livro Elucidações do Além, de Ramatiz? Não. Muito interessante. Eu vou mandar para você um capítulo para você dar uma olhada. Ele certo. explica exatamente essas ondas que você trouxe aí
E ele diz, inclusive, que o duplo etérico do ser humano e os chakras são formados pela junção dessas duas ondas, as telúricas e as cósmicas. Ele explica esse processo, é muito interessante. Eu não sei Me interessa. reproduzir aqui na linguagem que ele utilizou, mas o raciocínio eu estou trazendo. Quando você falou, eu só lembrei do livro de Ramatiz. Sim, Me interessa muito. Muito Quando bom. você puder, me mande mesmo. Mando sim, eu lhe mando E a depois. gente pode, e você pode até botar ele na descrição, se você tiver em PDF, alguma coisa assim, para o pessoal ter acesso também. Uhum. Então, pessoal, aqui até estou com um material todo aqui de radiestesia, né? O aurímetro, né? O dual road, esses materiais todos aqui, que são instrumentos, não dá para a gente aprofundar agora, porque o tempo não permite, mas é interessante saber da existência desses aqui mesmo, o dual road, né? Que são essas duas pecinhas que ajudam a gente a detectar as energias telúricas e a irradiação, que serve até para detectar essas energias na aura também, né? E aqui vocês estão vendo a marcação que a geobióloga está fazendo, né? Para descobrir os pontos, né? Primeiro onde estão as linhas e depois os pontos que são negativos e os que são positivos, né? Então é importante a gente saber quais são os instrumentos. E aí a pergunta que pode existir é assim: de onde surgiram esses instrumentos? Esses instrumentos existem desde os tempos clássicos, pessoal, desde o Egito, desde Roma, eles já usavam esses instrumentos, já se fala de instrumentos como forquilhas e pêndulos desde a época do Egito, né? E muitas vezes, nos dias de hoje, quando se detecta quando se sente essa energia, né, no solo, alguma coisa assim, se usa esses instrumentos, até porque não se tem acesso a instrumentos mais caros, né? Mas eu sei de casos de até a Petrobras fazer prospecção de petróleo através de forquilhas, né? Muitas vezes, se perguntar a eles, eles não vão nem admitir, mas eu já tive contato com pessoas que me disseram que prospecção petrolífera, algumas delas são feitas até utilizando forquilhas e pêndulos, né? E outros profissionais também que utilizam já, porque isso é uma prática milenar. Tinha até um nome clássico de rabdomancia, e depois se transformou em radiestesia, e depois em radiônica, né? Eu diria para vocês que a radiestesia está para a radiônica, assim como a parapsicologia está para a psicobiofísica, que trabalha com instrumentos eletrônicos, né, e tal, e a mediunidade com a transcomunicação, que já usa instrumentos, né, eletrônicos. Mas os instrumentos eletrônicos detectam, sim, só que não detectam energias tão sutis. O contador Geiger vai até um nível de frequência, mas frequências mais sutis, só o ser humano tem a capacidade de fazer isso. Então, a habilidade de radiestesia ou de rabdomancia é a habilidade mais comum, é a mais comum em todos nós, mas é uma habilidade paranormal e que a gente sente simplesmente sentado num lugar e recebendo essa energia, né? A gente utiliza os instrumentos só para ele acusar a informação, mas quem detecta somos nós mesmos, né? E para quem tem dúvidas sobre a parapsicologia como ciência, desde 1853, em Utrecht, na Holanda, que ela foi considerada como ciência pelos estudiosos, pelos cientistas, mas os que são materialistas, obviamente, não vão admitir e vão continuar achando que não é ciência. Mas a radiestesia está dentro da parapsicologia e é ciência, sim, né? Bom, trago aqui também uma outra informação sobre a questão da energia da forma, né? Que é mais conhecida pelo efeito que provoca nas pirâmides, né? Mas o que a gente pode dizer é que se a gente fizer um círculo desse tipo aqui, né? Começando pela energia infravermelho, que é essa daqui, IV, passando pelo vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, índigo e violeta, a gente vai para o ultravioleta e depois tem o branco aqui, o preto cá, e do outro lado a gente tem uma energia que é invisível, né? Nesse ponto que está aqui oposto ao verde, tem uma energia invisível, porque aqui tem a altíssima vibração e aqui a mais baixa vibração. Então, comprimento de onda grande e frequência baixa, comprimento de onda baixo e frequência grande, se encontrando aqui nesse ponto que é chamado pela radiestesia de verde negativo. Não porque seja verde, porque inclusive não é verde, mas porque está oposto ao verde.
positivo, né? Que é esse verde de cá. Só porque está oposto ao verde, né, chamado positivo, tem aqui o verde negativo. Na verdade, os videntes dizem que essa cor está mais para o magenta, porque realmente é a cor oposta do violeta, e o magenta é a única cor que está fora do espectro. Ela não está em acordo, ela não está nem no arco-íris, né? E é considerado por muitos estudiosos da cor, né, que por um acaso eu gosto da teoria das cores, ela só é obtida para a nossa visão por uma mistura de cores, né, o vermelho e o azul, né? E aí ela é obtida como cor-luz, misturando essas duas cores, aí você consegue, por uma combinação, chegar ao magenta visível por nós. Mas esse magenta que está aí totalmente fora do nosso espectro de visão, ele é o chamado verde negativo e pode causar muitos danos, né, ao organismo quando a gente é exposto a ele. Na verdade, o centro da pirâmide tinha uma irradiação de verde negativo, mas ele causava danos para os micro-organismos, né, aos corpos estranhos, e mumificava, ajudava a mumificação. Então, a civilização egípcia, avançadíssima que era, ela já tinha conhecimentos teóricos, esotéricos sobre isso, e utilizava isso, né, na forma das pirâmides. Tanto que existem até instrumentos amoladores de gilete, com patente e tudo na Tchecoslováquia, né, que usa essa energia, né, do verde negativo para eliminar os resíduos intercristalinos e adquirir de novo o fio da gilete, né? E uma coisa que a gente ouve sempre falar dos terapeutas: abracem uma árvore. E às vezes a gente não sabe por quê. Quando a gente abraça uma árvore, a gente está, nada mais, nada menos, entrando em contato com todas essas energias aqui, ó. E não fiquem com medo de coincidir, de estar abraçando e você estar exatamente no ponto do verde negativo, porque o verde negativo, ele não é totalmente negativo, né? Ele simplesmente vai energizar você com um poder muito grande, mas com uma intensidade também muito grande. Ele pode também causar vertigens, coisas desse tipo. Como muita gente tem vertigens quando coloca a pirâmide na cabeça para poder meditar, né? Eu não aconselho, né? Porque se ficar muito tempo pode causar danos maiores, né? E a pessoa fica em estado, né, de transe, coisas desse tipo, mas não é muito benéfico, não. Uhum. Então, esse é o espectro das cores aí presente nesse conjunto, né? Então, gente, toda essa questão, né, de energias são importantes. Aqui eu falei para vocês, as pessoas que meditam na pirâmide, imagine ficar aqui. Eu digo a vocês que a pirâmide ela é perfeita para poder fazer a cura do câncer, porque ela destrói os corpos estranhos, então atua diretamente na célula cancerígena. Tem pessoas que já atuam nessa área, utilizando essa técnica biológica, né, digamos assim, ou geobiológica, de poder atingir a situação de doença de câncer com a energia do verde negativo, né? E eu trouxe essa informação aqui do gatinho porque, assim, os cachorros fogem dessas energias telúricas, né? E os gatos gostam. Então, é importante vocês observarem onde é que o cachorro e o gato da sua casa fica, porque os gatinhos, inclusive, cada fio desse de cabelo do bigode dele é sensível a uma frequência vibratória. Eu até brinco dizendo que isso aí é gatoterapia, quando você analisa o gato, a posição do gato, né? E até os pelos dele, quando fica eriçado, de tanto tempo que ele fica um ponto geomagnético desse, né? Como esse que está aqui, né? Depois você coloca no joelho de uma pessoa que está com artrose, essa artrose ameniza e muito. Isso já foi feito muito, essa experiência, então é por isso que eu chamo de gatoterapia, né? E por isso que também os egípcios que conheciam isso veneravam os gatos, né? E etc. Bom, outro assunto importantíssimo que eu vou contar com a participação de meu primo Oscar aqui também, porque ele depois vai falar da parte prática, né? Mas aqui é a geometria sagrada. Gente, a natureza, quando ela produz uma geometria perfeita, maravilhosa, ela irradia uma energia, a gente tem que ser alguém que imita essa natureza, porque a gente sabe que essa produção vem de uma consciência muito mais elevada que a nossa. Mesmo que a pessoa não acredite em Deus, ela sabe que existe ali sim uma irradiação. Viram o que Le Corbusier falou? Algo inefável irradia com uma produção de arquitetura bem feita, com carinho, etc. Imagine uma obra da natureza, né? Que a gente percebe claramente a perfeição geométrica, a perfeição, a beleza e tal. Então, a gente
precisa imitar essa natureza, precisa imitar essas proporções, esses elementos que a natureza traz para a gente como belos. E isso é algo que faz parte tanto do estudo da radiestesia, né, que é, como eu falei nesse instante para vocês, né, as irradiações que são provocadas, né, por vários objetos e tal, e que podem trazer benefícios para a gente, e benefícios até específicos para aquilo que a gente está querendo fazer dentro da nossa casa, né? E aí a gente usar essas formas para esse fim, né, de conseguir otimizar a função que está acontecendo ali, não somente por um cuidado arquitetônico, ergonométrico, funcional, mas também por um sentido energético, provocando ali uma aura dentro da casa que favorece a atividade intelectual, a atividade meditativa, a atividade espiritual, etc. E aí é a hora de Oscar, né, de falar sobre a citação que ele pediu para a gente incluir. Porque, como está dizendo aí, é uma frase de Duval do Melquisedeque, que ele fala que a geometria sagrada é a linguagem primordial, ou a linguagem da criação, um modelo de perfeição que simplesmente significa o plano ou o projeto pretendido. Trata-se de uma linguagem universal, que lembra que éramos e quem nós somos. A geometria sagrada pode nos ajudar a entrar em sintonia com o nosso verdadeiro propósito e caminho da vida. Pronto, eu só vou falar de geometria sagrada, Marcos vai continuar, é dizer que ela está em tudo. Está nas flores, está nos objetos, está em nós, está dentro das nossas células. Então, você ter esse elemento como uso no seu projeto é um diferencial que nos toca muito grande. E vou deixar Marcos falar, para depois comentar um pouco como usar isso na concepção arquitetônica. Marcos. Então, é interessante que se vocês lerem o livro de Drunvalo Melquisedeque, que é O Segredo da Flor da Vida, vocês vão ver como essa descoberta que ele fez, né, da presença desses elementos, né, que começam com versicapices, que é um círculo dentro do outro, aí, né, passando pelo centro, e depois eles vão acontecendo em volta, girando, formando essas flores, né, o fruto da vida, depois a flor da vida, e aí vai. Ele descobriu isso em várias construções, em várias partes do planeta, em várias partes do mundo, e ele relaciona isso com a física quântica, relaciona isso com a natureza, com a biologia, com a química, tudo que você imaginar aí está associado a isso. Então, eu sugiro a leitura desse livro, né, O Segredo da Flor da Vida, né, desse autor, e tem vídeo também na internet, muito interessante. Inclusive, ele faz uma malha no mundo, né? Em função da sagrada, né? Fantástico. Eu que sou um pouco São Tomé, né? Eu sempre brinco com o pessoal, sou chato com algumas coisas. Eu ouvi falar na Flor da Vida, aquela coisa, achei interessante, mas eu não aprofundei na época, não entrei muito nesse assunto. Até quando eu cheguei em Prashant Nilayana, o ashram de Sai Baba, lá em Puttapart, e você tem a Flor da Vida desenhada no portão principal do ashram, no portão de Ganesha. E aí eu olhei aquilo ali e fiquei encantado. Falei, obviamente que aquilo não está por acaso, deixa eu procurar entender um pouco melhor isso. É um livro muito bom, realmente, esse livro de Drunvalo, eu tenho lá em casa. Realmente uma excelente indicação que vocês trouxeram. E o conteúdo é tão extenso que precisou dividir em 2 volumes, né? Que é muita informação interessante. Ele trabalha com várias pirâmides, né, Marco? Pirâmides até que nós não conhecemos, né? Exatamente. Bom, então, gente, o assunto é a geobiologia, que é um termo até pouco conhecido. Eu até ouço meus colegas arquitetos falarem assim, nunca ouvi falar e tal, porque realmente é um assunto pouco divulgado, gente. Mas ele começou com os estudos justamente mais antigos das pessoas que percebiam que havia diferença entre, por exemplo, você tinha um plantio de uma árvore em um determinado ponto e o fruto de um trecho dessa árvore era bom, o outro não. E partes que ficavam secas de um ponto da árvore, outro não. Aí a pessoa diz, não, é porque adoeceu essa parte. Aí eles percebiam que tudo que era plantado em determinada região não frutificava e em outra
frutificava, né? Então, quando isso acontece com a mesma planta, é ainda mais complicado. Então, descobriram que existe algo mais nessa questão, e aí foram utilizar instrumentos que analisavam a terra, por isso gel, e a vida. Então, começa por aí, mas depois vai expandindo tanto que passou a ser um assunto de importância geral e de importância fundamental para a arquitetura, né? Porque, tanto que os livros de geobiologia, estou até com um aqui, né? Os livros de geobiologia, eles são, talvez assim, literatura de cabeceira para os arquitetos, porque já que todos nós estudamos na faculdade, né, as técnicas, né, importantes, né, de conforto, bioarquitetura, de arquitetura bioclimática, né, da parte toda das tecnologias, das técnicas construtivas, etc., muitas vezes deixa a desejar esse tipo de conhecimento, e é importante que se diga o seguinte: não precisa entrar muito no esoterismo para poder entender a geobiologia. A gente vai ver isso até aqui rapidinho, para a gente encerrar, né, que são as 3 formas de biologia, para poder dar espaço para Oscar também. As 3 formas de geobiologia são: essa aqui é acadêmica, que trabalha somente os aspectos da bioarquitetura. Eu poderia dizer que trabalha essencialmente a parte que Oscar vai detalhar mais, construtiva em si, porque essa aí é prática, ninguém pode questionar. Depois de construído, é perceptível a salubridade, né, a eficiência, a qualidade que se tem, e que mesmo que se a pessoa não entenda a questão energética que flui dessas construções, elas vão perceber na pele, vão perceber na sua própria saúde, né, os resultados, né? E também na saúde psicológica, de estar convivendo com a natureza, de não estar afastado dela, né, e coexistindo com esse mundo, né, com esse nosso habitat. Existe uma outra que é a geobiologia esotérica, que já envolve questões como as energias sutis, o Qi, do Feng Shui, etc., que a gente vai falar logo mais e encerrar com ele, né, contém uma forte visão sobre o mundo oculto, né? Mas ainda tem uma terceira, a geobiologia solar. Essa é ainda mais desconhecida, envolve até conhecimentos de maçonaria, né? A parte simbólica da maçonaria, que não é à toa que existe de muitos tempos, né, uma preocupação de criar formas geométricas importantes, e nessa talvez esteja mais fortemente do que na esotérica a geometria sagrada. Então, ela propõe a construção de edifícios solares, que são edifícios solares, que se beneficiam dos ritmos vibratórios cósmicos telúricos e que propõem uma adequada interação entre o edifício, aquele que o habita, e a natureza em seu entorno. Então, se preocupa com essa tríade aí, né, de interatividade que precisa acontecer, né? E o Feng Shui, finalmente, é uma prática milenar chinesa. Eu poderia falar também do Vastu Shastra, né? Mas aí não teria tempo, né? Porque a prática correspondente na Índia, né, tão importante quanto, tão benéfica quanto. Mas vamos falar rapidamente do Feng Shui, que é baseado nessa bússola aqui que vocês estão vendo aí, com 38 círculos concêntricos, e cada um apontando uma coisa diferente. E no fundo existem ábacos hoje que conseguem trabalhar todo esse conteúdo aí, através de esquemas, e fazendo um traçado dentro da própria arquitetura da pessoa, dentro do ambiente. A gente até pretende aprofundar mais esse assunto, trazer para o pessoal que se interessa mais adiante, né, em algum curso ou em alguma atividade que possa aprofundar mais, ou pelo menos em sketches rápidos que vão cada vez mais aprofundando sobre esse assunto. Eu aconselho para leitura esses 2 livros aqui, ó. A Prática do Autêntico Feng Shui, né, de Raul de Soroa, né, e esse Feng Shui para leigos, né? São 2 livros que realmente, tem muitos outros, mas nem todos são aconselháveis, né? Mas esses 2 eu considero eles mais aceitáveis de tudo que eles falam. E aí eu trago só aqui a definição do Raul de Soroa. O Feng Shui é uma técnica que estuda o magnetismo dentro das construções e os seus efeitos sobre as pessoas, possibilitando identificar e corrigir as situações negativas e positivas dentro dessas construções. Entendam o Feng Shui como se fosse uma acupuntura da casa. Então, a gente identifica os pontos que precisam mais de determinado elemento: terra, fogo, água, ar e madeira. Terra, fogo, água, madeira, né, e metal. E a gente, trabalhando esses 5 elementos, vendo onde precisa que seja intensificada a quantidade de e os que devem ser evitados em algumas áreas,
né? Aí você não precisa transformar a sua casa em uma loja de produtos esotéricos, simplesmente dentro da própria concepção de design de interiores e da concepção da arquitetura em si como forma, é possível fazer o Feng Shui sem precisar recorrer a badulaques ou coisas que possam criar uma atmosfera não agradável para a pessoa. Aí eu trouxe aqui só algumas ilustrações que a gente tem de algumas aulas que a gente deu, mostrando que a gente praticamente insere a bússola que chama Lupin, né? Eu tenho até uma dela com ela aqui que é belíssima, né? Essa bússola, a Lupin, que é a bússola chinesa que permite, ela aponta para o sul, né? Na verdade, mas ela permite que você faça toda a análise com esse círculo que está aqui, você posiciona no local exato, correspondendo à posição que você está analisando da casa, e aí você estuda os elementos, né, e como eles podem ser dispostos, colocados na casa, né, em função das necessidades energéticas que ela tem. E aí, só para ilustrar rapidamente, já que o tempo não nos permite aprofundar muito, eu falar de duas escolas, né? Essa é a escola da forma, que ajuda a gente a entender como é que ela atua, mostrando aqui que a posição da cama, algumas não são muito aconselháveis, né, em relação à porta, de costa para a porta, ou logo de frente aqui para a porta, tanto de frente assim como de lado, e enviesada com essa parte aqui vazia no fundo, nem do ponto de vista decorativo é tão interessante assim. E essas duas aqui que você tem uma visão, né, o olhar de comando, como chamam, né, sobre a entrada, acaba sendo muito mais interessante, né, essas duas opções. Então, a Escola da Forma trabalha diretamente nessa questão da forma, não necessariamente apenas na planta, mas também com relação à forma mesma tridimensional. Essa outra escola, a Escola dos Oito Palácios, não são as duas únicas, são as que eu trabalho mais, né, nas consultorias, porque tem a Escola das Estrelas Voadoras, mas que a cada 4 anos tem que ser refeito o Feng Shui, e aí eu não acho muito comercial e muito interessante para a pessoa que está querendo fazer uma mudança, uma melhoria e tal. E aí a gente, quando trabalha com a Escola dos Oito Palácios, ela serve para aquela circunstância e vai atender a uma demanda específica, porque ela fecha um sistema, né? Muita gente pensa assim, mas existem duas escolas, todas duas funcionam porque precisa atender todos esses quadrantes aqui, né? São 8 palácios e o centro, né? Então, se você atende às demandas que cada um desses palácios que estão aqui exige, você resolve e fecha o sistema. Você não pode deixar nenhum sem resolver, senão você não consegue fechar e fazer a coisa acontecer. Eu já tive clientes que estavam anos com projetos engavetados, e depois que a gente fez o Feng Shui, não só a energia melhorou bastante, a relação do casal melhorou bastante, como os projetos começaram a funcionar. Não é uma coisa mágica assim, porque eu até digo a eles que até a procura que a pessoa faz para o Feng Shui já está havendo uma mobilização interna que acontece até no modo de a pessoa se alimentar, no modo da pessoa ver a vida, e acaba também culminando na forma de mudar as coisas que estão no seu ambiente, porque não satisfazem mais aquela energia que está ali acontecendo. Então, não é nenhuma coisa que surge de fora para dentro somente, né? Nasce de dentro para fora mesmo, né? E aí eu encerro com essa frase de Lina Bobardi: a produção em massa, que hoje deve ser tida em consideração como a base para a arquitetura moderna, existe na própria natureza e intuitivamente no trabalho popular. Então, veja como a gente tem algo dentro da gente pedindo para fazer uma boa arquitetura, fazer uma arquitetura que seja saudável, que seja melhor para a gente, porque como diz Jung, né? Que eu estudo muito Jung também. Então, a natureza da psique, né, humana, a natureza da alma, entendendo a psique como alma, a alma pede, clama por um mundo melhor, por uma evolução, por um estado de espírito melhor, e a gente só precisa fechar os olhos e ouvir essa natureza interna nossa, e ela com certeza vai dizer que alguma coisa que nós fazemos no agitado do dia a dia, no cotidiano, né, sem refletir, sem mergulhar dentro de si mesmo, vai descobrir que tem coisas que precisam melhorar, e é para isso que serve a bioarquitetura dentro de perspectivas científicas e da perspectiva esotérica. Então, Oscar, agora com você. Sim. Perfeito.
Só um segundinho, eu vou pedir aqui a Oscar só um segundo, só para dizer o seguinte, tem muitas perguntas interessantes aqui no chat, que o pessoal colocou. Depois da fala de Oscar, eu vou passar as perguntas de vocês para eles, tá joia? É com você, okay. amigo. Pronto. Só complementando o que Marcos falou, nessas leituras desses conhecimentos da radiestesia, geometria sagrada, Feng Shui, eu estava lendo um pouco sobre a Índia, e no momento que veio o Buda, Mahavita, né, houve uma revolução, né? Foi aí que a partir daí os hindus começou a fazer, ver os livros, perguntas, quem sou eu, que são os Vedantas, tal, quem sou eu, o guru que pergunta e o discípulo que pergunta e o guru que responde, e aí que vem o livro Ayurvédica e vem o Sapatya Veda. E é interessante nesse livro, que eu acho que é muito importante, é a relação dos deuses com os humanos. Os deuses, para sobreviver, eles precisam de nós humanos. Eles fazem perguntas, cuide da natureza, olhe a natureza, porque é a natureza que faz que nós sobrevivemos. Então, isso me deu uma leitura muito grande, e eu me lembro, isso é muito importante, na época da faculdade, eu conversando com o Marcos falava dessa casa que mata, que me chocava esse termo, esse livro, por casa que mata, eu ficava, não pode, um livro, tem que mudar o nome desse livro. Depois eu fui entender a importância desse livro, dentro desse aspecto. As casas, infelizmente, elas matam. Elas podem não matar no sentido literal, mas ela adoece, as pessoas adoecem em casas. Então, me choca muitas vezes, e eu acho que é esse tema que eu quero aproveitar para falar para a bioarquitetura, e com esse conhecimento da geometria sagrada, do Feng Shui, desses temas, dos cristais, saber usar e a importância da implantação de uma casa no terreno. Então, um aspecto que eu fui aprendendo nesses anos é o respeito, na verdade, ao terreno. O terreno faz uma inversão que, para mim, ele é o elemento mais importante. De vez em quando eu digo ao cliente, o mais importante não é nem não falo nem cliente, o contemplado, né? Ele é um contemplado para estar no terreno. O importante é o terreno, que é uma leitura, é um pequeno planeta, um pequeno elemento do planeta, que a representação do planeta dentro daquele espaço físico. Então, se nós tivermos essa leitura, e diante dessa questão das energias, com certeza, o cliente, como contemplado, é dele que vai sair toda essa concepção, porque ele não sabe o quanto potencial tem dentro dele, e nós, arquitetos, temos que entender esse cliente e representar ele no terreno, para que seja bem-vindo nessa concepção. Quer falar, Marcos? Ele levantou a mão? Não, pode continuar, cara. Então, a relação, que eu sempre faço vários tipos de relações, em triângulos, com formas, até para poder explicar um pouco dessa questão da bioarquitetura. A bioarquitetura ela não pode, na minha visão, lógico, como faz o que quer, ela não pode vir apenas de bioarquitetura sem ter essa questão energética que Marcos tocou. A radiestesia é super importante. Marcos fez um trabalho de radiestesia num projeto que nós fizemos em Diogo, que ele foi muito importante para eu exercitar e perceber os pontos energéticos de uma casa, que estão uma casa, uma posição de um travesseiro, uma posição de um sofá que a pessoa bota a cabeça. Não é que não possa ter, né? Mas você tem que ter elementos, como o Marco falou, para diminuir o impacto energético em certos lugares. Muitas vezes, o Marco falou, o tipo de material utilizado, saber utilizar isso. Isso é uma ferramenta que o arquiteto hoje tem em mãos e não pode, para mim, né, eu falo como faz o que quer, pode ser esquecido. Eu acho ainda terrível quando o cliente lhe dá assim, não, quero isso, quero dessa maneira, quero nesse local. Lógico que isso tem que ser valorizado. Quando ele está apontando, é porque ele tem uma relação, não pode ser ignorado. Mas você, como arquiteto, nós, como arquitetos, nós temos que dançar junto com o cliente, numa junção que a gente consiga passar para o terreno essa importância do local que está sendo plantado. Então, você imagina todo esse conteúdo que Marcos falou, esse conteúdo está aqui.
ao conteúdo da bioconstrução, ao conteúdo, desculpe, do arquiteto, do conhecimento da arquitetura bioclimática, da uso do terreno, da sua topografia, das questões técnicas, e você alinha tudo isso agora à bioarquitetura. Não pode, esse triângulo, ele é um triângulo que é muito potencial, ele é muito forte, e ele não pode, e são nessas concepções, por exemplo, você está vendo uma imagem aqui, por exemplo, que essa ideia está aí, né? No Ecovila, você pode potencializar a arquitetura climática dentro da questão energética com, com questões importantes da topografia. Você percebe que o terreno, essa Ecovila, ela vai montar no terreno. Nada deve ser cortado, pode ser cortado, mas nada deve ser tirado, deve ser potencializado para a gente. Eu queria dizer uma coisa fundamental, que é o entendimento desse terreno em si. Como o Marco falou, existe quando você está no local, não tem coisa mais terrível conosco, do cliente, que ele me tranquiliza. Olha, Oscar, não se preocupe que eu já passei a máquina. Isso é como se fosse um tiro, né? Um tiro no arquiteto. Não é o arquiteto ecológico, dizer assim, não deveria ser. Mas é um tiro. Passei a máquina, tá tudo planinho, tá plano. Quer dizer, o terreno para você dançar nele, na sua topografia, de repente ele está plano. Quer dizer, você cortou, você está matando o terreno. O terreno ele é vivo, é um elemento vivo. E aí a experiência que Marcos também teve com tribos com indígenas, mostra muito esse lado de ser tudo uma grande entidade. O terreno é uma entidade, o rio que tem uma entidade, a árvore que está lá é uma entidade. Se você encara a árvore, como é que você vai tirar a árvore? Como é que você plana uma árvore? Eu não sei se quem está acompanhando, mas se, por exemplo, eu tiver aqui a Aurilene assistindo, uma cliente, ela dançou muito nisso aí. Ela tem um terreno com árvores e a casa teve que dançar perfeitamente, gostosamente, com toda a questão climática e toda a questão energética, assim, para fazer um projeto. Então, isso é só um benefício. Então, eu percebo isso aqui, como vai estar sendo gravado, o estagiário vai ouvir, eu sempre falo, a importância da implantação, a importância de se entender, de tirar o peso do ego e deixar o terreno como se fosse algo a ser alcançado. Então, a bioarquitetura, você consegue, do ponto de fazer a fundação ao teto, todo materiais ecológicos ou sustentáveis, sustentáveis. Então, se nós temos esse potencial, de repente, não se pode se esquecer do energético, porque acho que fica capenga, ao meu ver. E quando eu falo de ocupação, tem terrenos que nem devem ser ocupados. Talvez você possa até não ser ocupado, você tem que ter essa noção. Isso aprendi com o arquiteto fiscal, Marco. Ele dizia, não, tem lugares ali que não devem, tem lugares que tem que estar preservados. Por que você tem que ocupar? Infelizmente, se você quiser fazer, faça, mas se aquele terreno não deveria ter ninguém, deixar seus seres vivendo lá, a arquiteto fiscal, Marco está estudando aí. Deixa lá, deixe. Então, a mensagem que eu quero dar é essa mensagem de um arquiteto que não é simplesmente, veja bem, entender o cliente, a necessidade do cliente, já que dele que vai se brotar o projeto, a sua personalidade, os seus anseios, mas que ele saiba ser mais um, né? Ser mais um. Isso é arquitetura ecológica. Muitas vezes você ocupa espaços faz espaços gigantescos que é mal usado. Imagine onde você está ocupando. Imagine qual é o papel de Oscar, o Marcos, como arquiteto, dentro de uma área que você é cedida para você ocupar, uma área do planeta Terra, né, onde você bota o seu ponto, vários pontos lá, tem vários pontos de Oscar lá, vários pontos agressivos, desnecessários, espaços perdidos, simplesmente porque você acha que na cabeça que você tem que ter uma casa de 1.000 metros quadrados num terreno de 1.200, por exemplo, um exemplo, né? Então, será que precisa? Isso também essa análise também é uma análise de bioarquitetura. A bioarquitetura não é só usar os elementos construtivos
que são as técnicas que temos, como eu falei. Você pode fazer a fundação, uma arquitetura vernacular, com o próprio material do próprio terreno, você pode fazer tudo isso utilizando o próprio material, mas você pode estar sendo super agressivo em sua ocupação. Então, você pode, inclusive, você ter elementos energéticos usando a anestesia, e, de qualquer forma, você está sendo agressivo na ocupação dessa área. Então, essa análise crítica, você tem que dialogar com o cliente, no bom sentido, de que ele entenda que ele pode viver muito bem. Nós não estou dizendo que ele vive em cubículos, né? Não, estou dizendo que ele pode viver muito bem em espaços, muitas vezes, bem ocupados, bem planejados, dentro das formas, como o Marco falou, dentro de tudo, usando materiais sustentáveis, usando essa terapia, vamos dizer assim, energética, e ter um belo projeto. O que eu percebo, muitas vezes, é que a gente, devido talvez ao mercado, à influência do mercado, nós esquecemos um pouco disso e vamos cair para dentro, vamos fazer o projeto. Você quer o quê? Você quer uma sala de 70 metros quadrados, você quer uma varanda de 200 metros quadrados, vamos fazer. Você não consegue, muitas vezes, no mercado, porque você pega uma revista e você, eu quero isso aqui e tal, você não ultrapassa isso. Acho que muita coisa está se caminhando positivamente. Cada vez que a gente tem uma live dessa, a gente faz uma live dessa, eu fico muito feliz, porque nós estamos divulgando um trabalho. Obrigado, Adriano. Esse trabalho tem que ser divulgado. E que agradecemos, sem dúvida. Sim, também nós agradecemos também, porque precisa ser divulgado isso. Na faculdade, na palestra, na faculdade, eu fico muito feliz, muitas vezes, porque todo fim de ano, parece muita TCC até, para gente fazer, e vem muito tema de bioarquitetura. Tá? E também a arquitetura, tem uma arquitetura também energética, vamos dizer assim, né? O Feng Shui, que, por sinal, eu acompanhei um TCC da menina que fez um trabalho sobre Feng Shui, com toda a medicina sagrada, e a professora foi muito clara com ela, a orientadora foi muito clara, olha, eu não sei como analisar, porque senão não faz parte da grade da faculdade. Isso, na verdade, poxa, eu falei verdade, mas me chocou, né? Me chocou aquilo ali, porque, poxa, todo o potencial que ela está exercitando era muito positivo. Por isso que eu acho tão bom ter Marcos, um professor da faculdade, que toca em temas sem nenhum receio de estar tocando. Eu sei que muitas pessoas devem olhar e devem dizer, pô, essa é uma viagem desses arquitetos, ficam trabalhando com Feng Shui, Vastu Shastra. Se alguém quer saber o significado disso, a importância disso, que é uma coisa milenar, que foi utilizado, que é utilizado na China, na Índia, em todo o modo de vida que eles estão lá. Né? E olha quem são os indianos, quem são os chineses, e diga se isso é positivo ou negativo. Né? Então, esse trabalho dessa menina, ela quebrou vários paradigmas, mas o que acontece, Marcos, é que muitas vezes esse jovem que passa por esse trabalho tão grande, o mercado não absorve. Por quê? Porque falta a divulgação, falta a gente estar batendo, falta de querer que tenha mais profissionais trabalhando com isso. Né? Tem que ter mais profissionais. Tem que ter Marcos falando esse tema para todos. Marcos tem que fazer esse livro. Marcos, fazer seu livro. Porque Marcos tem um material que é esplendoroso. Marcos é um grande estudioso desde que em 1984, Marcos, eu acho, 83, 84, Marcos, cadê o curso, né, Oscar? Vamos fazer, a gente vai fazer esse curso, sim. Nós vamos fazer. A gente vai pensar um pouco sobre isso e fazer um exemplo prático. Pegar uma planta. Marcos, tem outras imagens aí? Tem outras imagens aí? Tem da radiestesia. Aqui tem a radiestesia. Que lindo isso aí. A malha. Você quer que adiante para a radiestesia? Não, pode adiante, porque eu vou mostrando alguns trabalhos, né? Volte aí. Quer que eu volte ou eu vou voltar para aqueles? Eu acho que não, esse aqui não. Pode passar. Eu quero pegar mais à frente, né? Pode passar. Aqui, por exemplo, aqui. Esse aqui é uma malha, tá vendo a malha aí? E dessa malha, das malhas, saiu um projeto. Né? O projeto foi em cima da radiestesia. Então, todo o trabalho da concepção foi uma concepção
vinculada a todo. Eu quero chegar com o Marcos, talvez uma próxima uma live, entrar um detalhe, pegar esse projeto e mostrar como foi concebido cada ambiente, né? Eu quero chegar com o Marcos. Vou precisar que vocês voltem, porque tem um monte de tema interessantíssimo em aberto. Pois é. Mas a ideia foi essa, provocar primeiro, né? É muito grande o tema, e olha que eu falo, estou falando coisas aqui apenas de alertas, assim, de toques, que na verdade eu precisava me aprofundar. Eu não falei nada de bioarquitetura ainda, nada de superadobe, nada de hiperadobe, eu queria até falar, mas é tanta coisa. Mas, assim, cada ambiente desse da casa também, como é que foi trabalhado o Feng Shui para arrumar essa casa? De que maneira, né? Então, esse exemplo prático, eu acho que vai ter que vir, porque as pessoas, aí que precisam entender a importância de cada coisa dessa. Essa construção aqui, essa construção foi a construção derivada da residencia. Esse teto verde foi todo concebido em cima da. Então, é uma cabana muito interessante, né? E, na verdade, eu tive deslumbre dessa olhando para o espaço físico. Eu estava olhando o espaço físico, tinha a ideia da malha, imaginei esse teto verde vindo do chão até acima. Tá? Ficou muito bonito. O trabalho também de topografia é muito importante. Ela tem um desnível muito grande, se você se lembra, Marco. Ela tem uma topografia muito grande, esse terreno. Sim, que não precisou tirar nada, ela está lá perfeitamente como está. E ainda tem um jardim vertical aqui. Ali, mas depois eu estou apontando como se estivesse aparecendo, imagina. Estou apontando o dedo como se estivesse tocando no coisa. O Marcos, volte àquela imagem daquelas plantas, essa aqui, por exemplo. Você vai ver aqui no projeto o preparo do. Se desse para dar um zoom, acho que não vai dar para dar um zoom aí, não, né? Não tem condições, não. Vai ficar difícil explicar. Talvez seja Qual que você quer que dê o zoom? Nesse espaço, nesse aqui. Né? Pronto. É no primeiro? Nesse? Um tem um cubo de Metatron de cá. Ah, tá. É o de cá, né? É de cá. Pois é. A partir do cubo de Metatron, toda a derivação foi feito o projeto, né? Então, como explicar por que esses elementos estão aqui dessa maneira, nessa posição, né? Não há nenhum rigor. Não é que tem que ser um rigor. Tanto é que eles estão variando de tamanho, de forma, de posição. Mas há uma sequência toda lógica desse projeto, um projeto muito holístico esse. E, Marcos, eu só estou abrindo aqui para a pessoa motivar depois, eu queria que você entrasse naquele não é Ecovila, que tinha aquela cabana, a cabana meio indígena, né? Não, essa não. Uma parte aqui para informar o pessoal que esses queridos amigos que vão fazer o projeto do sítio Ametista. Então, vocês imaginem aí o que é que vem nesse sítio num futuro aí de médio prazo. Que coisa maravilhosa. Pois é, aqui essa forma onde funcionam esses círculos aí, é onde funciona a parte habitável dessa grande ecovila de 150 hectares. Esse aqui, né? Olha só a ideia. Pode falar, Adriano. Não, eu só estou elogiando, que lindo. Pensei alto. Aqui é a flor da vida, né? A flor da vida, exatamente. A flor da vida. Bem demais, que eu estou admirado aqui. Pois é, e ela está aqui do lado, né? Mostrando aqui ao lado aqui. A vida é a flor da vida. O fruto da vida é a flor da vida. Né? Verdade, verdade. Então, você também vê assim, a concentração urbana dentro da área é mínima, totalmente, totalmente integrado a todo o conjunto, né? Então, ter isso, irmão, na nossa mão, esse conhecimento, e saber trabalhar com elementos da natureza, tanto os mobiliários como tudo, é uma riqueza muito grande que a gente não pode perder. Afinal, o planeta passa uma dificuldade muito grande e nós temos que cooperar, né? E saber influenciar que isso reverbere cada vez mais, cada vez mais. Eu queria que você voltasse a uma imagem também, só para ilustrar. Pode ser, essa aqui pode ser de cá. Deixa eu ver.
Pronto, aqui, por exemplo, esse à esquerda, vocês vão verificar também que Vou dar pode, um zoom aqui. pode ser de cá, pode ser qualquer um. Eu só estou mostrando assim como a topografia. Tá pronto. Aquele de lá, Marcos, por favor, desculpe. O outro, né? Pode ser esse do meio, pode ser. Pronto, tá bom, deixa isso aí. Chegue mais para o canto para mostrar o aproveitamento topográfico, tá vendo aqui, nessa linha bem à esquerda, a linha do terreno, como se deve. Peraí, que tem que aumentar primeiro para depois vir para cá. Tá. Assim? Isso, está ótimo. Não sei se eu percebi onde está esse círculo, que existe uma linha topográfica e o terreno sendo, a construção sendo casada no terreno. Isso é bioconstrução, isso é um elemento muito de energia, né? Você assentar a construção no próprio solo. E aí eu vou falar um pouco sobre a bioarquitetura. Eu não sei o tempo, Adriano, tentando falar rápido, mas me corrija pelo tempo. Fique à vontade. São 22h15, depende até mais de vocês do que de mim. Não tem problema, pode estender a conversa, não tem problema nenhum. Não, porque a gente queria muito abrir as perguntas também, para participar. Eu não queria perder as perguntas para ficar tarde. Eu vou falar só um pouquinho da bioarquitetura, que é aquela que apenas vou falar só um resumo, é aquela arquitetura que causa o mínimo impacto na natureza, tá? Então, para causar o mínimo impacto na natureza, você vai utilizar o possível que for de elementos de natureza ao seu projeto. E que elementos de natureza são esses? Muitas vezes não são elementos que estão no mercado. Mas, por exemplo, você pode ter pedras para fundação, você pode usar a técnica de super adobe, que é aquela terra ensacada, saber se a terra onde está sendo implantado tem a terra adequada para se fazer esse projeto. Pode ter o hiperadobe, que é muito parecido com o superadobe, difere alguns detalhes do tipo de saco, de saco, de racha. Como pode usar também o solo cimento, que é aquele que bota uma forma e vai apilando. Faça lá no sítio Ametista se o solo é adequado. Eu lhe ensino até como é que você faz. Eu vou ensinar como é que faz, é simples. Posso até ensinar aqui agora. As pessoas, porque eu tiver, vamos fazer se a terra que nós temos no nosso quintal é possível fazer a construção. Você pega um saco, uma garrafa PET, soca de terra dentro, bota água, fecha, bota uma colher de sal, fecha, bate e deixa lá. Vamos ver como ela vai a separação. A separação, vocês não vão analisar, vocês vão passar a você, Adriano, e você me passa para dizer se essa terra pode ser usada para a técnica do superadobe ou não, tá? Como também existe a técnica, você só entendeu, né? E aí pergunte. E também existe a técnica do tijolo ecológico, que é mais uma técnica levante, que é o tijolo apiloado, prensado em máquina, que não usa, porque é ecológico, ele não tem queima como o tijolo da cerâmica normal, né, que é muito utilizado. Tem pessoas que gostam mais dele porque ele é mais retinho, que gosta de forma mais reta, usa mais o tijolo ecológico, a pessoa diz que é mais limpo, mas não é simplesmente fazendo um projeto, colocando esse tijolo, porque ele é modular, ele precisa de ferro a cada 1 metro, nas traves, etc. Então, assim, há um projeto a ser feito, como também o superadobe, o hiperadobe, as curvaturas e os contrafortes são necessários, e eu tentarei falar depois, que é muito tema para explicar o que é um contraforte. São aquelas coisas como tem, eu falo, vou explicar, mas vou explicando. Isso que tem nos castelos antigos, né? Aquelas igrejas, aquelas coisas que vão segurando, porque é muito grande, muito pesada, ela pode cair. Ela não estivesse segurando uma parede, seus contrafortes. Você ia perguntando, Não. Não. Existe também o couro, que é uma forma também que você vai com terra e palha, vai apiloando, vai fazendo uns blocozinhos, depois vai montando, desenhando. É lindíssimo. Se Marcos Botelho tiver, ou Fernando estiver participando, ou ver depois, eles são grandes especialistas, trabalham muito bem com esse tipo de material. Então, tem muitos materiais, como a própria pedra do local. Se tem pedra no local, pode fazer uma parede de pedra. Tem que ver a questão da condicionamento climática,
porque a bioarquitetura é uma arquitetura bioclimática, tem que estar muito aliada humana. Então, o arquiteto tem que entender muito bioclimática, as máscaras de sombra, como devem entrar os ventos, a saída de ventos, é fundamental. Há muito reuso de material, reaproveito de material. Tem uma das cabanas, aquela cabana que mostrou, o material veio todo no lixo. As janelas, as portas, foi pego, naquela de lá, anterior, essa porta que você está vendo aí veio do lixo. Nós cortamos, aquela janelinha lá em cima, também veio do lixo. Nós pegamos do lixo. E também usamos garrafas, tá vendo? Em volta da porta, aproveitando a inclinação, para melhorar a iluminação, botamos garrafa. Aí, um trabalho de garrafa, muito bem feito. Por Agel, inclusive. E na outra foto, você vê o tijolo ecológico. Você vê a parede normal e tem o tijolo ecológico, aquele laranjinha lá é o tijolo ecológico. Usamos duas tipos de técnicas na minha função. Tá? Eu vou parar, porque eu acho que, para falar de bioconstrução, eu precisava ter muito mais tempo. Eu acho que as perguntas vai ilustrar muito bem algumas coisas que nós estamos falando aqui. Tá? Então, vou abrir as perguntas para não ficar tão cansativo. Depois pode ser que a gente volte a falar. Aí está falando de bambu, né? Maravilhoso. Bambu é muito sustentável, viu, pessoal? Vamos lá. Encerremos com essa frase de Calvino Júnior aqui. A geometria surgiu da sensatez divina que a utilizou para desenhar um universo perfeito e é a forma mais prática que os homens encontraram de mantê-lo vivo, livre do caos. Achei muito interessante essa... Muito interessante. Porque se na pior das hipóteses a pessoa não acreditar no efeito energético que a geometria traz, pelo menos o efeito de entronizar essa perfeição em nós, só de olharmos essa perfeição da natureza, que é a geometria divina, a geometria de tudo que nos cerca, né? Da arquitetura bem feita, vamos dizer assim. Qual é esse livro, mano? Eu tiro de que livro isso aí? Não, isso é uma frase do Calvino mesmo, do João, né? Uma frase célebre, famosa aí. Perfeito. Antes de passar as perguntas, Sandra está me lembrando uma coisa aqui, porque eu vou dar uma de YouTube agora. Pessoal, deixa o like aí, ajuda a impulsionar o vídeo. Eu não faço nunca isso, porque eu não sou youtuber, mas eu tenho que fazer de vez em quando. Deixa o like, isso vai fazer chegar mais pessoas, então eu vou tentar me policiar para fazer isso nas transmissões. Uma coisa que me veio aqui na mente, eu até comentei com o pessoal esses dias, e eu vou conversar depois com vocês sobre isso. Eu tenho sido inspirado pelo alto para buscar uma forma de construir aqui em Baçaí uma câmara de cura que tenha a parede revestida de cristais, principalmente de quartzo. Assim, algo que sendo concretizado, vai fazer muito bem a todos que nela adentrarem. É uma coisa que a gente pode combinar depois, se vocês quiserem, dar um pulo aqui no sítio, para vocês conhecerem, passar um dia aqui, tomar um café, uma coisa, e quem sabe a gente não... Sexta-feira eu estou indo para amanhã, hoje é quinta, né? É quarta, hoje é quarta. Sexta-feira eu estou indo para a região, qualquer coisa ele procura aí. Pronto. E aqui nós temos as perguntas. Eu vou passar pela ordem. A primeira é de Carla, uma pergunta que eu considero muito interessante. Olha, qual é o ponto que devemos parar e refletirmos se podemos estar lidando, vou até botar na tela, se podemos estar lidando com uma interferência negativa ou falsa positiva nas nossas casas? Temos como distinguir ambas? E eu já vou emendar com uma segunda. Sandra perguntando se tem como curar essas casas, né? Está se referindo à fala de professor Marcos, e os moradores. Então, em relação à primeira pergunta, claro que com uma pessoa especialista que possa fazer uma análise radiestésica, uma análise geobiológica, você vai ter mais precisão. Mas claro que na ausência de uma situação dessa, a gente utiliza as técnicas que os romanos já faziam, né?
observar, justamente, eles observavam os animais, eles até observavam onde os gados dormiam, onde havia formigueiros. Onde há formigueiro, muito formigueiro, geralmente tem muita energia telúrica. Mas, como eu disse a vocês, a energia telúrica ela não é essencialmente negativa. Quando ela é exposta, né, a gente, né, quando a gente se expõe a ela, vamos dizer assim, aí começa, né, por muito tempo, aí começa a ficar ruim, né, para a gente, porque o organismo ele precisa ter uma dosagem, né, natural dessa energia, e quando ela acontece com uma intensidade muito grande, aí o organismo não consegue o equilíbrio, não consegue. É como, por exemplo, pessoas que aceitam o frio até um certo ponto, mas no frio extremo ele começa a prejudicar a saúde da gente, né? Então, tudo existe uma coisa que é as condicionantes climáticas e as condicionantes fisiológicas que equiparam, que conseguem resistir. Isso a gente aprende como princípio básico de conforto ambiental em arquitetura. Né? Se a gente estuda isso na arquitetura bioclimática, isso é envolvendo as energias que são mais transcendentes, mais sutis, isso também é importante. Então, com relação ao lugar, né, para essa pergunta que foi feita, tem uma resposta bem interessante. Porque o lugar que nós mais permanecemos na casa é quando dormimos na cama, ou no sofá, ou no lugar onde nós estudamos, se nós não nos sentimos bem ali, se nos incomoda ali, é importante que mude dali o lugar onde vocês dormem, o lugar onde vocês estudam. Né? Ninguém acha que acordar de manhã com a cara inchada, né, com o olho lacrimejando, com, sabe, o cansaço estampado na cara, não conseguindo dormir direito, isso é natural. E não pense que isso é genético, não pense que isso é da sua própria natureza biológica, não, é porque alguma coisa está errado. Então, isso já é um ponto importantíssimo para observar. Se não consegue dormir direito, pode ser vários motivos, mas se todos forem eliminados e não tiver explicação, pode ser essa uma razão. Então, lembrando daquele auditor que fazia toda uma análise como um detetive, né, de descobrir o que, é que pode estar acontecendo, né, muitas vezes pode ser algo assim. Né? Pessoas que têm sensibilidade, o nariz fica vermelho quando vai chover. Essa daí é uma pessoa que é quase uma forquilha de radiestesia viva, né? Porque ela vai detectar essas energias facilmente. Então, não é fácil dizer qual é a forma de detectar, mas a gente tem respostas internas. Se a gente abrir nossa mente, usar nossa meditação, ampliar nossa sensibilidade, a gente vai alcançar isso. E as curas depende muito do problema. Por exemplo, para as energias que irradiam do solo, telúricas, às vezes até você se recomenda, por exemplo, no ponto onde a energia flui, que geralmente são 20 centímetros, é um raio de 20 centímetros, é um diâmetro de 20 centímetros mais ou menos, até se recomenda colocar nesse ponto uma placazinha de chumbo, porque o chumbo ele realmente impede dessas energias atingirem o nosso organismo. Se é possível mudar de posição, se muda. Existem outros instrumentos radiestésicos, cristais, que dissipam, que diminuem, que barreiram, que bloqueiam, etc., que até transformam essa energia em uma energia fluida. Por exemplo, em muitas das catedrais antigas, se descobriu que embaixo dos altares, onde tem várias pedras, onde tem várias execuções de pontos, onde coloca uma cruz, etc., tem irradiações desse tipo, mas ali aquela irradiação vai ter uma utilização muito importante, que é transmitir aquela energia, divulgar, fazer aquela energia fluir de uma maneira transcendente e ela ser transformada, transmutada em algo mais benéfico para irradiar para toda a região. Então, tudo isso é possível acontecer e como cura tem várias formas, né? O próprio Feng Shui, quem estuda o Feng Shui sabe que existem vários recursos, às vezes não é nem um recurso esotérico, é simplesmente um objeto de barro, um objeto digamos, feito de madeira, um objeto feito de alguma forma específica, de uma determinada cor. Então, juntando esses elementos todos, forma aquele material em si, conseguem colocar o elemento que realmente é necessário para aquele lugar. Certo? Uhum. Joia. Teve um exemplo prático comigo aqui, depois de uma palestra que Marcos fez no Ponto de Espiritualidade. Logo que eu me mudei para o apartamento no Imbuí,
eu não estava dormindo bem, um sono inquieto, algo que não é muito meu padrão. Eu boto a cabeça no travesseiro, eu apago e tenho uma noite, em geral, boa. E eu estava vendo aquilo ali meio estranho, era a posição da cama. Eu até falei isso para ele depois. Eu disse, olha, segui a recomendação que você deu na palestra, troquei a cama, perfeito, tranquilo, por coincidência, né, entre aspas, a foto da cama lá no Imbuí, que aqui eu estou em Baçaí agora, é uma daquelas fotos que Marcos colocou aí, onde tem aquela posição da cama em relação à porta. E o que estava pegando na época era a posição também da cama em relação ao banheiro. Foi isso que me chamou a atenção na hora que ele falou na palestra. Então, isso de fato. E uma outra coisa interessante, bem rapidamente, eu tenho uma amiga que estava adoecendo, passando muito mal. Eu não sabia nada de radiestesia na época. E eu pensei logo, ponto 1, deve ser alguma coisa espiritual na casa. Pensei logo no meu lado, né? De magia, de feitiçaria, sei lá, de miasma, de qualquer coisa assim. Aí levei uns 4 ou 5 médiuns comigo para, se fosse o caso, fazer um trabalho lá. Quando eu entrei na casa, um irmão espiritual, que é muito meu amigo, disse assim para mim, Adriano, bote o seu pêndulo ali. Aí eu peguei, coloquei o pêndulo, e aí percebi o movimento do pêndulo todo esquisito. Ele disse, tem um veio d'água aí. É só mudar a posição da cama dela de local. Acabou o problema. Resolveu o problema. Então, assim, essas orientações que eles estão trazendo aqui são valiosíssimas e nós temos que aprofundá-las. Mas seguindo aqui nas perguntas, tá? Eli Vieira fez essa pergunta no contexto da fala de Marcos em relação por exemplo, os hospitais, né? Ficam aqueles registros nas paredes. E a gente chama isso no meio mais voltado para o espiritualismo esotérico, com miasmas, né? A gente está falando da mesma coisa, né? Aí ela perguntando como é que faz para apagar essas memórias, né, de doenças ou de qualquer outros registros que ficam nas paredes. Então, no Feng Shui, né, que são pesquisas feitas pelos chineses milenarmente, né, eles, na verdade, trabalham o que a radiestesia também trabalha, só que com algumas técnicas, né, usando o Qi, analisando a energia Qi, como ela flui de tal forma. Então, eles têm várias técnicas, mas antes disso existe uma coisa que se chama limpeza energética, né? E aí você, para poder ter certeza de que vai fazer uma limpeza mais profunda, você faz em vários níveis. Então, você tem incensos, né, de cânfora, que já faz uma limpeza dentro de um nível. Eu costumo incluir também música, porque já atua numa determinada esfera. Então, você faz isso acontecer durante, por exemplo, 3 dias seguidos, tocando música, uma música ambiente maravilhosa, que aí você vai atuar numa frequência vibratória, causando impactos e mudanças em relação às energias ambientes. Meditação no lugar, você fazendo uma meditação respirando, por exemplo, profundamente e mentalizando a cor violeta, que é a cor de limpeza, a cor da lavanda mesmo. Então, isso já faz com que o ambiente seja tomado por aquela energia e você já, em uma determinada frequência, você já consegue limpar, né, fazer uma limpeza energética daquele nível. Então, assim, dependendo do grau de influência que determinado miasma, eu fiquei preso à ideia do miasma, estava falando no masculino, né, e tal. A determinada energia ou determinado miasma que está impregnado, então, dependendo de qual nível, você vai ter que usar diferentes limpezas, né? E eu, geralmente, quando faço uma intervenção de Feng Shui, eu peço que a pessoa guarde todas as intervenções que precisam ser feitas para só aplicar depois que fizer essas limpezas, porque aí você deixa tudo que já existia de energia velha, antiga, né? Até, por exemplo, sabe que tipo de
memória às paredes registra também, nem sempre é hospital, não. Um exemplo de memória das paredes é quando um pintor contrariado, que está fazendo obra para você, começa a pintar e vai vibrando aquele, meu patrão, não estou gostando da forma como ele está me tratando, eu não estou gostando disso, daquilo, tal. E aí ele vai impregnando aquilo ali. Então, se não fizer um tipo de energia dessa, né, não consegue dissipar. Os chineses, eles têm uma prática de toda vez que entra alguém como visitante na casa, ele acende incenso, ele faz oração, porque de alguma forma ele sabe que algum tipo de influência, pode até não ser uma influência negativa, mas ele, para se precaver, ele já faz uma limpeza desse tipo, né? Então é importante. Esse é um sábio chinês. Uma das formas que eu gosto de fazer essa limpeza é tocando o on. Eu pego uma caixa de som potente e deixo o on no ambiente. O on ele é fantástico. Ele é fantástico para fazer isso também. É bastante, né, dessas vibrações todas. Então ele consegue liberar todas as frequências, né? Isso. Com a apometria a gente faz bons trabalhos. Então temos várias formas interessantes. Pena que não dá para a gente aprofundar nisso, né? A gente podia passar 1 hora só falando sobre isso aqui facilmente. Mas assim, olha que interessante aqui. A pergunta de meu amigo Jair de Abreu. Conheço o Jair, amigo meu. O Jair é seu amigo também? Eu vou fazer logo as 2 perguntas dele. Ele está perguntando se a construção com madeira é sempre vantajoso ou depende de outros fatores, pergunta 1. E a 2, se a geodésica, falando sobre a geodésica, qual o efeito dessa construção para o ser humano? Aí vocês respondem aí, o que vocês acham? Bom, em relação como o Marco falou, todos os materiais são possíveis de ser usados, né? Precisa ser ordenado, precisa ser pensado o projeto para que eles sejam verdadeiramente pensados dentro desse aspecto que nós estamos conversando aqui, o aspecto energético e o aspecto da ligação dele com a natureza, com o seu terreno. Então, assim, usar a madeira, teoricamente, a madeira é um elemento vivo, né? Mas é um dos elementos utilizados também entre os 5 elementos. Então, ele é positivo como também a geodésica também, ele tem uma posição, ele é muito interessante, porque a geodésica é um elemento que pode estar dentro da geometria sagrada, entende, Adriano? Então, também é positivo. Um pouquinho sobre a geodésica, fala um pouquinho mais sobre ela. Se você futucar, vai ver o projeto dela num desses projetos com geodésica. Você quer mexer aí, Marcos? Tem condições? Não. Só para ficar um pouco mais claro para quem é leigo, só para a gente entender um pouquinho melhor. Pronto. Talvez seja melhor adiantar aqui para... Adiante, aqueles 3 desenhos de 3 projetos. Aqui, pronto. Esse aí. O desenho à direita, se der um zoom... Não, esse é a direita aqui. Ele é todo com geodésica. Esses são elementos que vão se casando. Na verdade, estruturalmente, uma coisa apoia a outra, né? São apoios, e vai formando essa forma. E é uma forma totalmente geométrica, uma forma totalmente vinculada, vamos dizer assim, à geometria sagrada. Então, essa é a geodésica. Dá para ver, Adriano, daí? Tá sim. Ela pode ser feita com bambu. Ela é feita com bambu. E o fechamento pode ter vários tipos de fechamento. Inclusive, muito interessante. Na verdade, ela pode ser um pouco trabalhosa, a confecção dela, mas ela está sendo muito utilizada, principalmente no Mato Grosso. Está sendo muito utilizada. E esse projeto aí, ela preenche totalmente o projeto. Há um projeto vamos supor assim, a casa geral que está um pouco diferenciada, mas todo o restante vai ser feita com geodésica, tá? Essa é a intenção. Oi. Uma curiosidade sobre a geodésica é que o arquiteto, que também é engenheiro, que primeiro fez uma geodésica, foi Buckminster Fuller, né? Isso. Ele estava precisando resolver um vão imenso que foi dado a ele como uma missão de vencer,
e aí ele não sabia como vencer esse vão, aí ele estava assistindo um jogo de futebol e ele não gostava de futebol. Aí ele ficou prestando atenção na bola e notou que a bola tinha hexágonos, né? E aí ele diz assim, mas como pode a bola ter hexágonos se o hexágono ele casa perfeitamente 60 graus e forma um plano como as colmeias, né? E aí como que pode formar uma bola, né? Uma esfera? Aí ele percebeu que eventualmente tinha um pentágono preto naquelas bolas de antigamente, né? E aí ele viu que a cúpula geodésica podia se formar, pelo menos a que ele fez, né, anteriormente. Depois o pessoal começou a triangular mais, né, para poder ficar mais estável, né? Mas antes era formado por hexágonos e pentágonos, né? E aí se consegue formar uma curvatura perfeita. E veja que ele acabou descobrindo por uma situação de ele estar conectado com a questão, ele acabou, né? E com relação à forma esférica, ela está associada à concentração, energia concentrada. Então, eu já fui num espaço de meditação lá em Brasília, que ele era uma esfera, e branca ainda por cima, que é a cor do metal, elemento metal. Elemento metal é energia de concentração, e a cor branca também é associada ao elemento metal. Então, essa cúpula que era feita para meditação, foi Ariston Teles que fez esse espaço lá em Brasília, e ele foi inspirado para fazer isso. Ele, sem querer, acabou atendendo todas as normas de Feng Shui para criar um espaço de concentração de energia. Quando você entra nessa cúpula, tem que largar o sapato fora, porque qualquer barulhinho que você faz, a pessoa que está do outro lado ouve como se estivesse dentro do ouvido dela. Então, as pessoas são obrigadas a fazer silêncio nesse lugar para que possa ter a concentração necessária em tudo que acontece lá, entendeu? É muito interessante essa experiência. O interessante também, só falar de geodésica, que é uma estrutura também, falando estruturalmente, ela é uma estrutura perfeita, perfeita. Você se tirar uma pecinha dessa assim, vai desmontar. Então, é uma pressionando a outra. Então, estruturalmente, ela é muito viável, vamos dizer assim, estruturalmente, mas ela precisa ser muito bem feita, muito bem calculada, para que ela não erre, tá? Perfeito. Darcy falou aqui, quando a conversa era sobre o gato, eu vou traduzir aqui a pergunta, porque eu sei da história, mas para quem não sabe não vai entender. Ela tinha uma gata chamada Lua, que ficava sempre deitadinha no pezinho lá do pai dela, que já estava doente há um tempinho e acabou desencarnando na semana passada. Depois que ele desencarnou, Lua sumiu. Eu não sei nem se Lua já apareceu, tomara que sim, eu não acompanhei depois a história, mas Lua sumiu pelo menos 2 dias, até onde eu soube e acompanhei a história. De alguma forma ela ficou sem norte e tomou aí um rumo. Não sei nem, se talvez ainda esteja aqui na live ainda, se ela tiver, até dá notícia de Lua aí. Aí ela perguntou assim para Marcos naquela hora, se teria alguma relação desse comportamento de Lua aí com o desencarne do pai dela. Como é que você vê isso? Claro que em caráter especulativo, né? Mas como você enxerga isso? Não, isso não é algo que dá para se dizer, né? Se consiga dizer assim, porque o máximo que eu posso dizer é assim, que é importante observar se um gatinho gosta muito de dormir em determinado ponto, até da cama da pessoa, porque isso pode ser um sinal importante de que está tendo uma energia telúrica muito forte. Já o contrário acontece com o cachorro. O cachorro, às vezes, anda, gira, você pensa que ele está ali querendo só morder o rabo ou querendo se movimentar e acaba deitando num lugar onde não tem a energia telúrica. Isso é o máximo que a gente pode dizer. Mas é difícil dizer esse tipo de questão, porque a coisa é delicada, é uma coisa que depende muito. Agora, eu já tive a ocasião de saber de uma pessoa que estava querendo, que eu fiz o Feng Shui ali na Pituba, perto da Praça Ana Lúcia Magalhães, um daqueles edifícios ali, que ele teve a mãe que faleceu, morava nesse apartamento, e ele ficou com esse apartamento querendo morar nele, e aí eu fiz o Feng Shui, aí a gente detectou no lugar da cama um ponto dessa energia, e ela morreu de câncer,
né? E o ponto era coincidente com o órgão que ela estava tendo câncer, e foi assustador. Na época eu tive vários casos assim, que me assustou e me fez ainda confirmar mais coisas assim. Aí ele descobriu que a pessoa do andar abaixo, o quarto era pequeno, não dava para a cama ficar em outra posição, a cama ficava sempre na mesma posição. A pessoa do andar abaixo também morreu de câncer, no meio do mesmo órgão. Ele ficou tão assustado que ele não queria nem vender depois o apartamento. Ele já não queria nem mais morar lá e não quis nem vender. Não sei nem o que é que ele fez depois do Feng Shui, mas coisas desse tipo existem, e ela confirmou que o gatinho dela ficava naquele ponto onde era essa situação, onde ficava ali o ponto que ela dormia. Então, o gato ficava durante o dia todo e ela, quando ia dormir, dormia ali naquele lugar. Então, isso é uma coisa também, é um indício muito forte, o gato. Sim. Darcy disse aqui que Lua sumiu 7 dias e depois voltou e adoeceu um pouquinho. Do ponto de vista da cristaloterapia, uma drusa bem posicionada num ponto desse, ela ajuda muito a trabalhar aquilo ali, né? Geralmente, como eu faço, eu identifico qual é o ponto fraco da construção, bem, vou alugar uma casa pré-educária, chega lá, está tudo, não dá nem para cogitar fazer diferente. Então, vamos trabalhar as vulnerabilidades, né? Então, geralmente eu faço com drusas. Aqui no terreno do sítio Ametista, ou a Esmeralda, por exemplo, tem 4 drusas grandes de 30 quilos que ainda sequer foram posicionadas. Não parei ainda para pensar sobre isso intuitivamente, né? Que eu não tenho o conhecimento que vocês têm sobre o assunto, mas elas já estão aqui com esse objetivo, num dado momento, fazer esse posicionamento. E a última pergunta, tá? Porque nós já estamos aqui às 22h47, é a pergunta de Sandra. Ela quer saber se a engenharia civil também tem esse conceito. Aí ela botou entre aspas bioengenharia, ela chamou de bioengenharia. Isso existe? Como é que funciona? A gente chama de bioconstrução. Você está falando da parte construtiva, né? Vamos só diferenciar aqui a parte energética e a parte de bioarquitetura, que são 2 coisas só. Mas vamos ver que são os temas que dá subsídio para o projeto, que seria radiestesia, geometria sagrada, que estuda todo esse processo para fazer o projeto, e o construtor que vai executar o trabalho de bioconstrução, que é o bioconstrutor. Agora, logicamente, eu acho que os engenheiros, o Marco pode até falar melhor como professor e dar nesse tema com a bioengenharia em si, para mim a bioengenharia seria um pouco da bioconstrução. O que os materiais que são utilizados, que por exemplo, a bioengenharia, os materiais usados na engenharia, né, ecológico, né? Que na verdade é o mesmo tema dos materiais que nós usamos na bioarquitetura, na bioconstrução. Mas Marcos pode se aprofundar mais, talvez especificando mais a bioengenharia. Para mim seria a mesma coisa a bioconstrução. Marcos, pode falar? Então, é porque a engenharia ela é muito vasta, né? Ela atua em vários campos. Então, cada campo da engenharia poderia ter uma pequena bioengenharia associada, mas, infelizmente, não tem ainda essa terminologia, pelo menos difundida de uma maneira mais ampla, né? Mas, por exemplo, se você trabalha com engenharia de minas, pode já ter alguma coisa relacionada. Se você trabalha com engenharia náutica, engenharia, enfim, várias formas de engenharia podem ter um pouco de preocupação com essa questão, mas, como o Oscar disse, né, nós vemos isso mais ser trabalhado, né, na bioconstrução, e aí a engenharia entra muito forte, porque vai ter que todos os conhecimentos de engenharia vão participar dessa questão, né, dessa preocupação tecnológica de associar, né, o bem-estar do indivíduo, né, a harmonia com a natureza, né, o entendimento de algo transcendente, de energia, etc., com os conhecimentos que a engenharia, né, que a física, que a fisicoquímica, que a resistência dos materiais, né, o estudo, né, de todos os elementos que vão ser úteis para a construção, e também da termodinâmica, né, do calor, né, dos efeitos de vento, enfim, todas as informações que são da engenharia, elas vão estar presentes, né, na bioarquitetura, com certeza. Agora, infelizmente, não temos, pelo menos que eu saiba, uma engenharia
e se existe ainda um grupo pequeno, não está ainda difundindo com tanta amplitude, né? Uhum. Ok, que conversa boa, viu? A gente tem que fazer outra porque tem muitos assuntos para explorar, muitos, muitos, muitos. Por exemplo, exploraria um aqui que não está relacionado diretamente à fala de vocês, mas é um assunto que eu gostaria de escutar a opinião de quem entende de radiestesia, dos polos, etc., que é a questão do campo eletromagnético da Terra e a inversão dos polos que acontece de forma periódica, né? Sim. E que está em curso, até onde eu sei, de uma migração em direção à Sibéria. Muita gente especula sobre isso. O que é que acontece quando os polos invertem, não invertem? Acho que é um tema até interessante para a gente conversar num outro momento. Eu sou curioso desse tema. Tá? E eu vejo que é tudo num caráter especulativo, porque, assim, afinal, a última inversão foi vamos botar aqui, há quem diga 60 mil anos, há quem diga 30, vamos botar uma média, há 40, não tinha ninguém vivo, né? Então, assim, como é que a gente pode saber exatamente, né, quais são as consequências dessa inversão, de que forma isso impacta a vida aqui, sabe? Eu gostaria de ter explorado esse tema, por exemplo, com vocês. Você Mas Lemuriano, a Lemúria estava acesa, né? 40 mil anos, né? Ou não? é mais ou menos dentro da linha do tempo proposta, né? Dos estudos nesse sentido, né? 30 mil anos, 40 mil anos. É um tema interessantíssimo. Eu sou um curioso disso, porque, segundo dizem, já passou do momento dele inverter. E que nós estamos aí numa moratória, vamos assim dizer. A qualquer hora aí ele pode dar uma migrada mais evidenciada, vamos assim dizer. Está aí um tema bom para a gente conversar numa outra oportunidade. É bom Pode mesmo. crer. Sim, Bem pode ser. interessante. Então, agradecer ao pessoal que ficou até 22h52 aqui conosco. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Na próxima semana eu vou tentar começar 30 minutos mais cedo, porque eu estou estudando para fazer umas provas e essa 1 hora que eu joguei para cima eu ganho, né? No ponto de vista da minha rotina aqui. Eu vou tentar chegar no meio termo e ganhar meia hora ao invés da 1 hora, para ver se a gente começa um pouquinho mais cedo, às 20h30, e consegue, num caso como esse, por exemplo, levar um pouquinho mais adiante. Então, eu vou passar só a palavra para vocês se despedirem aí momentaneamente do pessoal e a gente encerra. Pronto, eu vou primeiro, o Marcos começou, ele termina. Agradecer a todos, você, Adriano, e todo mundo que ficou aí participando. O tema é muito grande, vasto demais, e com tantas aberturas, com tanta ramificação. Então, assim, o que eu proponho, se houver interesse, era chegar e mostrar como se faz um projeto. Mas como isso pode repercutir no projeto, como se Sim, repercute temos sim, temos sim. na criação do arquiteto. Como o arquiteto cria a partir disso aí, né? E isso dentro das técnicas de bioarquitetura. Isso seria interessante, porque a gente unifica a arquitetura, a bioarquitetura e a bioenergética, tá bom? Pronto, eu agradeço a todos. Muito obrigado. Perfeito. É só vocês me disserem assim, Adriano, tal data tá boa, tá, pronto. É só vocês marcarem. Beleza. Eu também fico muito grato pela participação de vocês aqui, né? De serem essas pessoas que estão aí maravilhosas, trazendo para a gente, inclusive, esse feedback, né? E realmente é uma oportunidade que a gente tem. Já tem tempo que eu não falo sobre esse assunto, é um assunto de grande importância,
me reativou, inclusive, a vontade de retomar. Eu tenho falado muito de temas teosóficos, temas esotéricos, junguianos e tal, mas eu acho que esse é um tema que precisa ser reacendido, porque nós estamos precisando curar mais o nosso planeta, né? Trazer essa cura acontecendo de dentro para fora, de fora para dentro, e a gente conseguir elementos para isso, né? Até, no mínimo, saber da existência deles, né? E conseguir elaborar isso internamente e conseguir entender essa integração que a gente precisa realizar, né? Com o ser vivo que somos nós, com o ser vivo que é onde nós moramos, e o ser vivo que é o nosso planeta, né? Essa tríplice integração é fundamental e a gente precisa alimentar isso para que a gente possa ter dias melhores, momentos melhores e a gente acabar com essas realidades que ocorrem aí à nossa volta, trazendo malefícios, né? Como problemas de saúde, problemas que estão acontecendo até pandemia, né? Guerra, a gente conseguir sanar essas doenças planetárias e que precisam ser urgentemente trabalhadas, ok? Então, agradeço mais uma vez, gratidão a todos. Perfeito. Um beijo no coração, pessoal. Vou encerrar a transmissão, só lembrando, para quem mora em Salvador, a partir do dia 16, as atividades do Ponto Espiritualidade da Educar vão ser retomadas presencialmente num ambulatório de práticas integrativas de saúde que vai funcionar no Imbuí. Em breve eu vou gravar um vídeo só explicando como vai funcionar o trabalho, como é que se inscreve, tudo direitinho, mas já fica aí no ar essa boa notícia. Um beijo, então, e até a próxima. Obrigadão. Obrigado. Obrigado.